Isso aconteceu, inclusive, um episódio extremamente lamentável, né? Recentemente, São Rafael. em São Rafael, o torcedor do Vitória com a camisa do Vitória, né, velho? Foi espancado aí pela torcida do Bahia, pela torcida organizada. E de antemão já deixo aqui o meu repúdio completo a esse tipo de ação, né? Não compactuamos com isso. Inclusive, eu sempre divulguei aqui que a torcida do Bahia era uma torcida muito pacífica. Eu achava isso, né? Que quando ainda tínhamos torcida mista na Fonte Nova, por exemplo, eu via bastante torcedor do Vitória ali na intermediação da Fonte Nova, passando com a camisa do Vitória, e no máximo que eles recebiam era uma piadinha, era um xingamento, no máximo, né? Mas passava tranquilo. E eu, inclusive, achava que o outro lado era muito mais violento, até porque eu quase sofri o que esse torcedor sofreu, né, em Pituaçu. O mando de campo era do Vitória. Eu fui com dois amigos meus, um primo e um amigo, para o jogo e me enganei, né? A torcida visitante entrava por Piatã. É por outro portão. Pelo outro lado, né? Aí eu troquei, confundi e fui pela Orlando Gomes, que ainda na Orlando Gomes é entrada da torcida principal, né? Da torcida mandante ali em Pituaçu. E aí naquele corredorzinho que tem um monumento ali com o estádio de Pituaçu, tava a concentração da TUI, velho. E aí, meu amigo, eu era mais fino, muito mais fino. Aí deu pra correr. Porra, meu amigo, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida e rezei e agradeci por ter uma cavalaria da polícia. Eu já tomei também corridão. Conseguiu Vitória, me salvar daquela situação. Lá no Barradão. Porque teve um cara do Vitória, meu amigo, que veio na minha direção, ele armou o murro pra dar. Se ele pega ali, eu não estaria aqui hoje, talvez. Porque tinha muito torcedor do Vitória, das imbatíveis, e ali eu era Marcelo. Não tinha caixa pra Mas é lamentável a gente ver situações como essas num pré-Bavi. E a gente vir pra cá, a gente não tem nem coragem de pedir, né? É o que justifica, a volta da torcida mista. É o que justifica, assim, a face, né? O rosto dos vagabundos aí, dos criminosos, está no vídeo que foi divulgado. E aqui a gente tá pra repudiar mais uma vez esse fato, como acontece com o torcedor do Bahia, com o torcedor do Vitória, a gente tem que falar porque é inaceitável ninguém fazer nada. Não só quando foi esse caso agora em São Rafael, mas em outros casos que você tem ali as pessoas identificadas, o rosto de todo mundo. E hoje é muito mais tranquilo para o setor de inteligência da polícia, enfim, dos órgãos competentes, identificarem quem foi que fizeram esses crimes, quem cometeu esses crimes, e punir. Essa aqui é a realidade. A questão é que, assim, eu acho, o Thiago, Anderson, Bruno e o pessoal do chat, é que enquanto a gente não punir da forma que tem que ser em relação a esses casos, vai ser difícil retornar a torcida visitante, né? Que você falou, Neto, é impressionante, porque esses caras frequentam a Fonte Nova e a Fonte Nova tem reconhecimento facial, né, velho? Exatamente. Então você tem um vídeo que deixa nítido o rosto dos caras, os caras estão na Fonte Nova passando pelas câmeras de reconhecimento facial da polícia, nada acontece. Os caras continuam tá dizendo que é para ter o fim da organizada. E é claro que, em muitos momentos, esses criminosos utilizam os fardamentos da organizada para cometer esses atos. A Bamor soltou uma nota repudiando. Eu acho que, assim, tem que ter uma maior fiscalização, não só da Bamor em relação a isso, mas de todas as organizadas, porque acontece, cara, e infelizmente é a realidade. Essas questões de violência e dos crimes que acontecem em relação a essas confusões. E para você ter torcida visitante e mista, porque a torcida mista visitante é diferente, né? A mista é aquela questão que tem até hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, que tá ali todo mundo junto no mesmo setor. Aqui, verdade. Você tem a visitante é a torcida visitante, cara. Então hoje você tem segurança de ter no Barradão a torcida do Bahia lá e aqui na Fonte Nova a torcida do Vitória. Porque houveram muitos casos de confusões, de mortes, enfim, que propiciaram que isso não acontecesse. A gente não tem condições de voltar a torcida visitante no Bavi, a verdade é essa. Não é doa quem doer, ache ruim quem achar. Não tem condições, pô. Não tem condições. Mas isso é um absurdo. Por exemplo, eu tava com um baiano churrasqueiro aqui no Fala Mitra, conversando com ele sobre isso. Ele falou, isso é um absurdo. Como é que o governo garante a segurança do carnaval, mas não garante o Bavi com as duas torcidas? Como é que no Rio tem 4 times que são rivais, acontece a torcida visitante mista lá, e aqui não pode, cara. Assim, é um fato que... Mas assim, eu falei pra ele, eu sou contra a torcida mista em Bavi. Eu acho que não tem mais que ter mesmo, não. A violência, não só esse fato que aconteceu, que a torcida do Bahia protagonizou, os vagabundos aí fizeram aí com o torcedor do Vitória. Isso acontece também do lado de lá, infelizmente.
Não há controle sobre isso, entendeu? Lá no Rio de Janeiro, quando tem Flamengo e Vasco, os clássicos são todos no Maracanã, não jogam em São Januário. Então, se quisesse tentar fazer alguma coisa desse tipo, teria que todos os clássicos ser na Fonte Nova. A torcida do Vitória fica com 90% quando for mando, o Bahia fica com 10% e vice-versa, mas os clássicos teriam que ser na Fonte Nova para dar a mesma situação de segurança em todos os clássicos. Como o Vitória não abre mão de jogar no Barradão, então esquece a torcida visitante, acabou. Torcida única mesmo, é mais seguro. Apesar de ter torcida única, ainda assim tem brigas quando tem Bavi. Pode aguardar que vai ter briga. Esse Bavi domingo aí vai ter briga, que eles vão marcar. Eles marcam pela internet, eles marcam, vão para não sei que bairro tal, se encontrar lá para se matar lá, uma selvageria. Tem um monte de vagabundo infiltrado. Mas é isso, então já que não tem como ter, e já que o Vitória também não abre mão de jogar o Bavi dele no Barradão, e eu acho também que o Vitória tá certo, quer jogar no Barradão mesmo, quer jogar o estádio dele, tem que jogar mesmo. Então pronto, torcida única. O Vitória fica mais à vontade enchendo o Barradão todo e o Bahia fica à vontade de jogar na Fonte Nova. Se o Estado não tem condições de dar a segurança que precisa, porque esse rapaz não morreu por um milagre. Que eu soube até que tomou não sei quantas facadas. Se tá vivo aí é um milagre. Que dá pra ver no vídeo o cara metendo a facada no cara, pô. Bizarro. Por nada, né, velho? Porra, o cara vai dar uma facada no cidadão que tá passando de moto porque tá comendo Vitória, pô. Pelo amor de Deus, gente. É inacreditável. Assim. Pelo amor de Deus, eu fiz o conteúdo falando, mas não adianta, as pessoas não têm consciência. A verdade é essa. E é dos dois lados. Aqui não vou aliviar pra ninguém não, são dos dois lados. E não é só aqui na Bahia, não é só em Salvador. Em São Paulo também tem isso, com a torcida do Corinthians e do Palmeiras. No Rio de Janeiro também tem isso, que eu vi um quebra-pau na semifinal Fluminense e Vasco. Que o Vasco pegou o cara do Fluminense lá, quase matou o rapaz do Fluminense. Então tem no Brasil todo. Se o povo brasileiro, alguns cidadãos, não tem educação, não consegue conviver no espaço com uma pessoa que não pensa igual a ele, tanto na política quanto no futebol, infelizmente, irmão, tem que ter restrições. Por causa de cidadãos como esses aí, que tem no Brasil inteiro, tem que ter restrição para dar segurança a um Anderson Matos, que vai no Barradão com a família dele, para dar para Neto, que vai para Fonte Nova com a família dele, para não se bater com os caras desses. Infelizmente, eu sou do tempo, irmão, que a Fonte Nova não tinha nem gradil, irmão. Eu sou mais velho que Neto, eu ia pra Fonte Nova, irmão. Muito mais velho. Não tinha, não, tô muito não, só um pouquinho. Muito mais velho. Mas assim, não tinha separação, Anderson, de gradil. Eu já cansei de ir com um amigo meu que era Vitória pra Fonte Nova antiga, e a gente falou, bora pra mista, bora. Sabe como era mista? Você entrava pela torcida do Bahia, e andando mais pro lado da Fonte Nova, mais, porque ali no meio da Fonte Nova, atrás do gol, era assim, ó, ficava Bahia, Vitória, e aquele meinho ali era uma mista, sem grade, sem nada, porque a galera podia ficar ali, porque era pra cá só Vitória, e no meio ali Bahia e Vitória. Então eu sou dessa época, irmão, não tinha briga. O Bahia tomava gol, o cara comemorava do meu lado, o Vitória, e não tinha briga. E hoje em dia, infelizmente, não tem mais condições. Inclusive, acho que houve até uma época na Fonte Nova, depois da reforma, que tivemos, né? Acho que os primeiros clássicos, 2013, 2014, se eu não me engano. Acho que em 2013 a gente teve um jogo. Eu até fui com meu pai, inclusive, que, se eu não me engano, no setor oeste tinha torcida do Vitória e tinha torcida do Bahia também misturada. Sim, a inauguração da Arena Fonte Nova em 2013 foi para as duas torcidas. Só que a Arena Fonte Nova, essa história é engraçada, você vai dar risada. Era a inauguração da Arena Fonte Nova, o primeiro jogo da Arena. E as pessoas que estavam trabalhando na arena não conheciam muito bem do estádio, porque era o primeiro jogo. E foi logo um Bavi. Aí eu juntei com os amigos meus e comprei um camarote. Que eles venderam o camarote avulso para um jogo só. Aí beleza, aí a gente fechou uma van, 20 pessoas no camarote, 10 torcedores do Bahia, 10 do Vitória, camarote por dia. Beleza. Quando eu chego no camarote, Anderson, o camarote, você já foi na Arena várias vezes, você viu lá, tem aquela portinha, né? E ali você sai e você fica no meio da arquibancada. Irmão, eu cheguei a comer do Bahia, eu primeiro a chegar no camarote. Aí peguei uma cerveja, abri a portinha. Quando eu saio na varanda assim, eu olho pro lado, eu olho pro outro, eu tô no meio da Imbatíveis, no meio. A bateria da Imbatíveis aqui, velho. Eu falei, ih, caralho. Na época eu não fazia conteúdo, nem nada, mas os caras me viram. Ah, cara do Bahia no meio da torcida. Os caras começaram a meter a parada, peraí, pô, eu voltei a fechar a portinha, peraí, pô. Aí os caras se tocaram, e caralho, esse camarote aqui fica dentro da torcida, velho. Aí fecharam o camarote, botaram a gente os 4, 5 camarotes pra lá, fecharam uma confusão, mas na época era o primeiro jogo, ninguém sabia, né?
Doideira. Queria ver a opinião de Anderson em relação a isso, porque é importante a gente trazer uma opinião do lado do Vitória, de um comunicador que tem aí o maior canal independente do Vitória. Acho que é importante falar sobre isso, porque é um ponto que você também traz do outro lado para poder entender como é que tem sido essa avaliação. E, cara, infelizmente fica cada vez mais triste falar sobre isso. Pô, se eu não me engano, o último Bavi com torcida visitante foi aquele do 2018, né? Que houve aquela confusão lá com o ministro e tudo mais. O Bavi, que a gente chama o Bavi da fuga, né? Mas, enfim, lamentável, assim, essa questão. E a gente fica sem saber quando é que vai ser. Por enquanto, só a imprensa, né, divide essa questão ali, que a gente consegue ter os criadores de conteúdo dividindo o espaço da tribuna e tudo mais. Ainda assim, acontecem alguns episódios lamentáveis, tanto no Barradão como na Fonte Nova, né? Que, se não me engano, jogaram um copo em Marcelo Góes. Aconteceu com você, não foi? Aconteceu comigo, mas na Fonte Nova mesmo, que a tribuna é bem distante da torcida do Bahia, jogaram coisa lá nos comunicadores do Vitória. Então, acontece ainda também nessa questão, né, Anderson? Quando eu tava lá no último jogo, você sabe que eu sou paz e amor, não fico chamando Bahia de apelido, eu evito muito isso, né, do desrespeito. E acabou o jogo, o último jogo do Bahia na Fonte Nova, o Bavi foi, Bahia ganhou. Aí eu sempre fico com fone, pô, eu não ouço o que o pessoal tá falando, né? Aí Gabriel, meu narrador, ele falou, mano, você já reparou que toda vez que a gente vai pra Fonte Nova, os caras ficam ali na grade e xingando a gente? Eu falei, rapaz, juro que não. Porque me perguntaram, pô, velho, como é que é a reação do seu do Bahia com você? Eu falei, rapaz, de boa, nunca passei por momento nenhum. Aí Galino fez assim, oxe, você nunca viu, não? Eu falei, não. Ele, então repare no fim do jogo. Meu irmão, parecia The Walking Dead, velho. Alguns assim, ó, xingando, espumando aqui, ó. Aí eu, tipo assim, eu olhei pra lá, não tinha ninguém, era você. Falei, oxente, rapaz, eu nunca chamei Bahia de apelido, eu nunca fiz sacanagem em Twitter, no meu canal que fala do Vitória, nada disso, respeito muito. E o cara com raiva lá, porque é vocês e tal. Aí eu, pô, rapaz, que amargura é essa, rapaz? E aí eu dei risada, porque eu achei engraçado o que tava acontecendo, né? Ou seja, esse afastamento, ele criou um ódio tão grande entre as torcidas, das pessoas mal educadas, no caso, né, sem coração, amarguradas, frustradas, tomam um corno ou, de repente, perdeu o emprego, alguma coisa de ruim aconteceu na vida pessoal, e aí eles contam no futebol. Eles trazem a amargura de casa para o estádio. É impressionante. E ali eles olham a cor vermelha e preta, no caso do Bahia, a cor azul, vermelho e branco, no caso do Vitória, e criam um ódio daquilo de uma forma que, se pudesse, esmagava, queimava, tocava fogo e tornaria pó. Que eu não entendo pra que isso, sabe? Porque no meu coração, graças a Deus, não entra ódio, velho. E aí, tendo em vista essa falta de educação do nosso estado hoje, falta de educação na torcida, na arquibancada, fora da arquibancada, a rivalidade que não só é entre Imbatíveis e Bamor, infelizmente que existe entre as torcidas de se odiarem mesmo. Não atacam fisicamente porque não chegam nesse ponto, não ultrapassam esse limite, que é um limite que é mais para organizadas, né? Mas o ódio que há entre alguns das duas partes me levam a dizer, nós não temos condição, por falta de educação, não é por falta de policiamento, nunca vai ser. Daqui é um dos melhores que existe, mas por falta de educação, por falta de compaixão e de um mínimo de entendimento, porque aquilo ali é um entretenimento.